Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está aqui no Alesp em Pauta. Que bom que você está aqui com a gente, porque a gente vai falar de um tema muito bacana que é sobre livro. Dia 23 de abril é o Dia Mundial do Livro e aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a gente tem muitas iniciativas, você vai saber durante o programa, mas o importante é conversar com editoras de conteúdo também que estão aqui com a gente, que elas vão dar várias dicas, inclusive, de novos formatos, né? Porque tudo vai evoluindo, vai mudando. Olha, a conversa está muito bacana, muito legal e fica com a gente que você vai adorar. A gente vai ver se dá umas dicas de livros também para vocês aí durante a nossa conversa. Presencialmente aqui comigo, a Tereza Castro. A Tereza é coordenadora de conteúdo da Esquilo. Olá, Jeremias, prazer estar aqui com vocês. E com a gente também, só que online, a Luísa Del Mônaco. A Luísa é fundadora da editora Pormenor. Obrigado, viu, Luísa, pela sua presença. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer também estar aqui com vocês. Conta um pouquinho, antes da gente falar do livro, conta um pouquinho da história de vocês, como é que vocês foram parar. Eu queria saber o que uma editora de conteúdo faz e o que leva uma pessoa a fundar uma editora. No caso de vocês, me parece que é online, né? Você acredita aí mesmo no brasileiro e na leitura no Brasil, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Senão não estava, né, não tava apostando todas as minhas fichas nisso. E a gente tem tido cada vez mais dados que comprovam essa nossa insistência, essa nossa loucura em continuar acreditando nos livros. Você perguntou o que faz, né? O que leva uma pessoa a trabalhar com livros. Eu sou formada em letras, né? Fiz letras na graduação e depois, já logo na faculdade, eu entrei no universo dos livros. Entrei como estagiária em uma editora grande e segui trabalhando com livros até então, já passam de 15 anos. Eu acho que, no primeiro momento, o que leva as pessoas a trabalharem, se envolverem com o livro é a paixão. Não dá para a gente dizer aí, né, que dá para ficar milionário trabalhando com livros. Então, a paixão mesmo pela leitura e pela literatura, pelo produto, livro em si. Mas é possível viver, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu acho que é legal que as pessoas que assistam esse programa saiam daqui animados e acreditando junto com a gente de que o hábito de leitura é uma coisa possível de se retomar, manter, criar, e o brasileiro está a fim de ler. Com certeza. Que legal. Essas são algumas perguntas que eu tenho, vou fazer para ela daqui a pouco, né? Se a gente tem esse hábito, é bom pegar logo cedo, né? Ou não tenho o hábito, já estou, sei lá, na meia idade, consigo pegar o hábito da leitura. Mas deixa eu perguntar aqui para a Tereza. E você, Tereza, como é que foi a sua trajetória para chegar? E eu acho que você vive da questão do livro hoje, né? Com certeza. A minha trajetória foi bem diferente da Luísa, né? Menos ortodoxa, digamos assim. Eu sou formada em Direito, então eu sou advogada, mas eu sempre amei livros e durante a minha vida, em várias oportunidades, eu tive muito contato com editoras e com livros. Conhecia bastante como leitora os selos editoriais e todas as editoras de livros e autores que a gente tinha, tanto aqui quanto publicados os internacionais. E numa oportunidade buscando trabalhar primeiro com direitos autorais e depois acabei indo trabalhar efetivamente como coordenadora de conteúdo com livros, né, com a distribuição de livros hoje num aplicativo. Eu li uma notícia uma vez que um especialista ele meio que desmistificava essa questão de que o jovem está lendo pouco. Ele falou, olha, presta atenção, porque pode ser que eles leiam menos em trechos mais curtos, mas eles, se você pegar outras gerações, alguns estão lendo até mais, né? Verdade ou mentira, Tereza? Ou mais ou menos? Verdade, na verdade, assim, se você pegar hoje, as pessoas que mais leem são os jovens. Nós temos muitos livros do gênero de Young Adult, que são os livros mais para as pessoas jovens, que são muito lidos, fazem muito sucesso, são um fenômeno em bienais e outros eventos. E, com certeza, um dos projetos que eu e a Luísa desenvolvemos, que são os mini-livros, né, são exatamente pensando que as pessoas sim leem, talvez elas leiam em porções menores, então livros menores com temáticas interessantes podem atingi-los também.
Ah, que legal, temáticas interessantes. Tem um especialista também, ele dizia uma vez, olha, pega o livro, não gostou, muda, pega outro, vai na biblioteca, não gostou, pega outro, não gostou, pega outro, e vai pegando até você encaixar com aquele livro que você gosta. Pode ser por aí, ô, Luísa? Com certeza. Eu acho que talvez o que dentro das escolas as pessoas tenham essa sensação até na academia ou dentro das escolas de que as pessoas se interessam um pouco pela leitura, é porque eu acho que ainda existe hoje em dia uma forçação de barra para a leitura de livros específicos. É, então a gente, né, na minha época, eu acho que hoje em dia as escolas estão um pouco mais flexíveis em relação a isso. A gente tem visto esse movimento, mas na minha época a gente praticamente só lia clássicos ou aqueles livros que a gente chamava de os livros de vestibular, que eram os livros que sempre caíam nos vestibulares. E são livros um pouco mais robustos, um pouco mais pesados, digamos assim. Então, se a gente olhar para isso especificamente, é, de fato, talvez não capte tanto assim o interesse dos jovens, das crianças, mas existem produtos, existem livros que são feitos pensando neles. É óbvio, eu não estou de maneira nenhuma aqui dizendo que não é importante ter contato, ter conhecimento e ler os clássicos da nossa literatura e da literatura internacional de forma alguma. Mas eu acho que se a gente pensar com a cabeça um pouco mais fechada nisso, colocando ali meio que em detrimento outros gêneros de literatura e de livros de modo geral, de ficção ou não ficção, que são mais comerciais, que a gente chama de mais comerciais, a gente consegue alcançar mais gente, a gente consegue angariar mais leitores, mais gente para essa tribo da leitura. Agora eu quero que vocês falem das mudanças, né? Porque até ia brincar aqui que com a Tereza nem vale muito, porque ser advogado já gosta muito de ler, né? E eu me formei em Direito e assim, uma vez cheguei em casa com um livro muito grosso, meu pai falou, meu filho, que livro é esse? Eu falei, pá, calma que esse é só o índice, né? Brincando. Ele falou, nossa, né? Então, assim, a gente lia coisas mais robustas antigamente. Hoje é tudo muito rápido. É a época do TikTok, do Instagram, de passar tudo. Tem muitas demandas, né? Como é que vocês vão se adaptando aqui? A pergunta para as duas, a começar aqui pela Tereza. Em estilo, tem o áudio, tem livro menor? Sim, então, a gente vem de um mercado muito tradicional, que é o mercado do livro, e onde as pessoas têm uma concepção inicial muito voltada para o livro físico. Mas a gente já tem e-books no Brasil há mais de 10 anos e o audiobook é uma tendência. Temos muito mais editoras hoje produzindo livros em áudio. Eles têm vantagens em relação ao livro impresso e ao texto quando você fala de acessibilidade, né? Existem, inclusive, produções voltadas para a acessibilidade em audiobook, mas também é uma forma diferente de você consumir esse conteúdo. E os mini-livros são também uma outra forma, são um outro formato. Por quê? Porque as pessoas hoje, durante a sua jornada do dia, têm muitos afazeres, muitas coisas que demandam a sua atenção. Então, nesses micro momentos que todo mundo tem, que é aquele momento em que você está indo para algum lugar, que você tem uma parada porque você está esperando por alguma coisa, você tem como ler. E isso também fortalece e cria o seu hábito de leitura. E se é um conteúdo curto, isso é muito mais fácil. E você pode optar tanto por ler em texto quanto por ouvir, né? O livro, como tudo, é uma coisa que evolui e se adapta, né? Então, nós temos hoje muitas opções para o leitor. E o leitor pode escolher como ele quer consumir aquela história, se envolver com aquela história. Tanto em texto, imaginando as coisas, ou num audiolivro com uma produção com sonorização, onde você também é estimulado a imaginar de uma certa forma, né? Então, tem uma vastidão aí de coisas hoje que o livro pode proporcionar. Não é mais só o impresso, que também evoluiu, né? Hoje a gente tem livros impressos com um tratamento diferente, né? Com uma guarda ali diferente. Tem vários pontos que a gente vê que é uma evolução do que o imaginário às vezes trata do mercado editorial, que é um mercado também muito plural. Sim. Luísa, quer complementar?
acho que os mini-livros, né, essa ideia que a Tereza e eu tivemos, eles são inovadores para o livro, para o mundo do livro, mas eles já existem aí há muito tempo, desde, enfim, a radionovela, as telenovelas e as séries que a gente vê hoje. A gente não faz nada diferente de os mini-livros são histórias faseadas. Então a gente pega uma história ela no total tem ali os nossos livros, digamos, completos, costumam ter por volta de 15 mini livros, e aí a gente fatia essa história em pequenos livros que fazem sentido ali sozinhos. Então, nada mais é do que, digamos, um capítulo de novela. O que a gente faz, a nossa ideia, é pegar o objeto livro e transformar e tentar flexibilizar ele de uma forma para se encaixar mais fácil, para se encaixar melhor na rotina das pessoas hoje em dia, né, que é isso que a Tereza falou. A gente tem muitas coisas para fazer, então sobra muito pouco tempo no fim do dia. E o fato de a gente ter o livro sempre disponível, o mini livro sempre disponível em áudio ou em texto, também faz com que a pessoa continue consumindo. Se um dia ela pode, se um dia ela está num transporte público, ela consegue tá ali com acesso ao celular, ela consegue ler. Se no outro dia ficou mais corrido, ela consegue dar o play e continuar ouvindo o próximo mini da mesma série lavando uma louça. Então a gente se adequa, é quase como se a gente tentasse se movimentar ali para se encaixar na rotina movimentada que a gente tem hoje em dia. E foi nisso que a gente pensou quando a gente bolou os minis, né? A gente queria trazer leituras curtas, fáceis, acessíveis, fáceis, de serem lidas ou ouvidas, para a gente se encaixar e trazer um momento de relaxamento, de prazer para as pessoas, para os nossos leitores. Uhum. E você já tem um feedback, Tereza, disso? De gente que já ouviu falar, eu estou aqui, já estou no terceiro livrinho. Eu vou falar de livrinho, né? Porque são mini, vocês chamam de mini livros. Mini livros, né? Mini livros. Mini livros, né? Já tem feedback do pessoal que está lendo? Fala, eu gostei da ideia. Sim, com certeza. É um grande fenômeno de rede social já tem bastante gente falando deles. No aplicativo onde eles podem ser acessados no Esquilo. Eles também têm a possibilidade de serem avaliados pelo público. Então, temos várias séries com muitas avaliações. Tem alguma que você lembra pela memória, assim, que está fazendo sucesso? Sim, a gente tem uma série recente, né, de não ficção, de histórias das religiões. É um dos livros que tiveram bastante avaliação. Mas a Luísa também pode me complementar com outros, porque todos eles são da Pormenor. História da religião, né? Religião é uma coisa também que nunca sai de moda, né? E eu estava vendo esses dias, eu fui almoçar e tinha uma menina, ela estava no Facebook lendo histórias, né? Pequenas histórias. E às vezes é em vídeo, né? História é maravilhoso. São vários formatos, né? Então, todo mundo gosta de uma boa história. Aliás, tem um livro que ele explica isso, que grandes mestres, quando eles querem passar um conteúdo, às vezes aquele conteúdo ele é um pouco difícil, né? Ou talvez chato, enfim. Mas aí, quando você envolve aquilo numa história, que é o recheio do bolo, né? O conteúdo está ali, aí fica mais gostoso, digerível, né? Mas fala, Luísa. Sem dúvida. Como eu sou uma editora que gosta de dados, eu vou te trazer só um exemplo para você ver como realmente os mini-livros eles têm feito bastante sucesso. A gente lançou uma série de mini-livros no primeiro dia desse mês, a gente lança mensalmente, né? Uma série de não ficção, que chama, o título é Para uma Vida Mais Leve. Desculpa. E o primeiro mini-livro dessa série já tem quase 600 avaliações dentro do aplicativo, em 5 dias. Então, assim, é um número muito bacana. Nossa, bastante mesmo. Se você vir
né, nesses grandes players que disponibilizam também a possibilidade de avaliação, é muito difícil a gente chegar nesse número de 600 avaliações, e ainda mais num período tão curto de tempo. Esse que a Tereza comentou, História das Religiões, a gente usa também os minis para trazer assuntos que são quentes, digamos assim. Por Eu exemplo, estudei também, fiz estudos de tendência, morei um tempo em Portugal e fiz uma pós-graduação lá para estudar tendência, que nada mais é do que tentar entender o comportamento das pessoas e para tentar não adivinhar, mas buscar recursos para pautar um pouco mais a nossa aposta no o que as pessoas vão se interessar, né, para ler. E a gente percebia que a gente, na verdade, esse a gente produziu bastante rápido, o da história das religiões, por conta, enfim, dessa recente guerra que a gente tem tido entre Israel e Hamas. E aí a gente percebeu que era um assunto também de redes sociais de dúvidas em relação, porque, enfim, não só essa, mas como várias outras guerras, elas têm a religião ali como um pano de fundo. E aí a gente pensou nessa ideia de trazer uma série que fosse um pouco mais elucidativa sobre a história de cada uma de cada uma, a gente trouxe 16 religiões, e a primeira, por acaso, é o judaísmo, e tem muitas leituras. A gente tem mais de 1.300 avaliações nesse mini. E então a gente acaba conseguindo produzir esses conteúdos também de forma rápida, às vezes como uma resposta a algum acontecimento, e se não, a gente tenta antecipar algumas coisas, porque a gente faz esse exercício de tentar ler a sociedade e ler o que é que pode ser interesse das pessoas né, de buscar um pouco mais de conhecimento sobre. Então, a gente tem uma série sobre inteligência artificial também, que é muito lida. E, para além disso, temos as ficções, que acabam funcionando ali como aquele refúgio de toda essa bagunça, esse excesso de informação que a gente recebe no dia a dia. Então, a gente tem ficção fantástica, a gente tem os jovens adultos bastante também. Então, que são leituras mais para dar mais um relaxamento, um prazer, assim. Mas sempre trazendo também algumas pautas. Então, com bastante representatividade negra, LGBT, a gente tem essa preocupação também. legal, legal. Ô, Tereza, então só para ficar claro, para resumir aqui, eles criam mini livros, né? Mas eu queria saber mais ou menos em quantidade de página ou tempo de leitura, dá para? Sim, eles são livros pequenos de cerca de 6 páginas, tá? E que isso representa em áudio mais ou menos 15 minutos no máximo. Então, a gente tem um pouco menos, um pouco mais, dependendo da velocidade também de narração desse texto. Ah, que legal. Gente, a gente está nesse tema aqui falando do Dia Mundial do Livro, que é sempre 23 de abril, né? E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo tem muitos iniciativas de política pública para incentivar a leitura. Olha, por exemplo, o projeto de lei do ex-deputado Gil Lancaster institui o Dia Estadual de Ler um e-book. Olha, e é e-book, hein? Está em sintonia aí com... Não é tão novo, né? Mas para muita gente é. Tem o projeto de lei do deputado Egídio João Serrano Martins, que fala sobre a instituição do Dia do Livro Infantil, e projeto de lei da professora Bebel, que é o projeto que institui o estímulo à leitura para estudantes das escolas públicas do Estado de São Paulo. Esse aqui é o 348/2020. Depois dá uma olhada lá no site da Leste, porque ele é muito detalhado. Eu não vou detalhar tudo aqui para você, mas ele é bem amplo, esse projeto de incentivo também. E do deputado Rafael Silva, que institui a Semana Estadual do Livro e de incentivo à leitura e à escrita. O que você acha aqui desses projetos, Tereza? Porque, às vezes, quando você tem uma semana, a escola pode promover, as editoras podem... Dá uma movimentada também, né? E, por ser todo ano, se for bem feito, fica legal, né? Sim, com certeza. As leis que nós temos e os projetos de leis que nós temos, principalmente aqui dentro do Estado de São Paulo, tem
auxiliado muito em muitos eventos, em muitas situações, para que a gente incentive, leve a leitura para a escola, leve a leitura para os espaços, principalmente também olhando aí que temos nas legislações um olhar para o digital, que é algo que facilita também o acesso à leitura, que é muito importante, né? Nós temos dados que comprovam que nós não temos tanta gente que lê no país. No entanto, levar o acesso à leitura e estimular que isso seja criado como um hábito é o primeiro passo, né? A gente começa pela lei, depois pelos atos dentro das escolas, dos espaços, com as editoras, com a iniciativa privada também, para que a gente crie futuramente, porque é um processo, uma geração muito leitora, cada vez mais, para a gente ter um país muito leitor. Exatamente. Agora, que a gente não precisa ser inimigo do celular, né? Pode ter o celular para usar, porque o pessoal, a juventude usa muito o celular, todo mundo, né? Então, ler aqui é bom, ler no tablet é bom. Agora, é um debate, claro, né? A gente viu uma notícia recente aí que, salvo engano, na Finlândia, eles tiraram um pouco essa coisa do livro só eletrônico e tem coisas em papel também. Agora, a Tereza também me falava que no caso da editora... acho que uma da editora de vocês, você pode, não tem no mercado, se você quiser, você pode imprimir também, né? Que é um processo legal. Quero ter esse livro impresso, né? A pessoa também pode encomendar e fazer o livro impresso para ter em casa também é uma coisa bacana. Eu gosto, como né, tem mais idade, eu gosto de ler livro impresso, mas o que eu faço? Eu leio muito no digital também, e quando eu gosto muito, aí eu pego e compro. Aí eu vou lá e compro o impresso, né? Então a gente tem essas facilidades, são plataformas meios que se comunicam, né? Não precisa excluir o outro, né, Tereza? Com certeza, a gente estimula e bate muito nessa tecla de que o leitor pode escolher como ele vai ler. O que importa é que ele leia. Inclusive, ele pode começar num formato e terminar em outro. Né? O que você estava citando é um outro recurso, que também é um recurso bastante novo, nem todas as editoras fazem hoje, mas muitas delas já aderiram, que é o POD, que é o Print on Demand, que existem já muitas plataformas aí no mundo e também no Brasil que fazem essa disponibilização do digital para o físico, né? Então, existe uma possibilidade de você poder imprimir aquele livro, que é uma forma também mais interessante financeiramente para algumas editoras, produzir o seu impresso. Legal. Né? Mas, citando até um exemplo que você falou de um outro país que manteve, né, voltou atrás na questão dos livros digitais, principalmente na escola numa idade mais nova, né? Eles gostam de pegar as cores. Exatamente. A gente sabe que o livro físico, ele tem um papel, principalmente para as crianças, importante, né? Então, não é demonizar o digital é um complemento, ele é importante, ele dá mais acesso, ele chega em mais lugares também, né? Tem uma facilidade maior em muitos pontos, mas a gente sabe no mercado editorial que jamais a gente vai deixar de ter o livro físico. O livro físico continuará existindo, ele tem o seu papel, a sua importância, ele representa muito para as editoras no país, muito para os leitores, o consumo também, mas o digital vem crescendo e os diversos formatos do digital também vêm crescendo. Tem um monte de novidade aí. Esse dia eu vi um que também não é novo, né? Que você põe o nome da criança e a história vai no nome da criança, né? O algoritmo lá, sei lá, eles pegam e depois você pode imprimir, é sensacional, né? Porque a criança se vê envolvida naquilo, né? Bom, a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco eu volto aqui para falar com elas, porque eu li um livro, talvez vocês conheçam, que é o Milagre da Manhã. Ele fala, ó, tira um dos tempos que você tem pela manhã para a leitura, né? Então, o tempo da imaginação, o tempo da meditação e o tempo da leitura, né? E aí eu quero perguntar para elas depois, como é que funciona nesse formato de mini livro, que elas podem ouvir também, como é que a gente adquire esse hábito? Tem que ser logo de manhãzinha, dá para ser no ônibus, qualquer lugar, né? Para adquirir e incentivar e aprofundar o hábito da leitura. A gente volta já.
A Leste em Pauta está falando aqui sobre o Dia Mundial do Livro, né, que é para estímulo da leitura, mas também, claro, para falar também dos direitos autorais aí que os diversos autores têm. Mas a gente está conversando aqui com duas editoras, uma editora de conteúdo e a outra é editora, a Luísa Del Mônaco, que eu vou voltar aqui agora com ela, que é a fundadora da editora Pormenor, que tem uma novidade aí que são os mini livros, né, que a gente falava no primeiro bloco, né, Luísa? Como é que faz tudo isso daí? Porque você chama o autor e fala, olha, vamos pegar esse seu livro aqui, vamos dividir ele em capítulos, mas tem que mudar a história, porque cada história, cada capítulo tem que ser autônomo, tem que ter, sei lá, um começo, meio e fim. Como é que funciona na prática? A gente depende. Na verdade, o que a gente tem feito muito, porque não é tão simples assim, né, produzir os minis, a gente encomenda essas histórias, a gente lança esse desafio para os autores, porque a gente precisa de um formato específico. Então, os mini livros eles precisam ter uma quantidade específica de palavra e não necessariamente autônomo, eles, principalmente no caso dos livros de ficção, eles não precisam existir de forma independente, mas eles funcionam ali como um capítulo de novela mesmo, sabe? Eles precisam acabar com aquele gostinho de preciso ver o próximo capítulo, preciso ler o próximo mini. No caso das séries de não ficção, a gente tem algumas séries que os mini-livros eles existem de forma independente. Inclusive nessa que eu citei anteriormente, que é o do História das Religiões, cada mini-livro é a história de uma religião. Então, eles existem, sim, de forma 100% autônoma. Mas como é um formato muito específico, com uma quantidade específica de palavras, a gente tem encomendado esses conteúdos. No caso de ficção, a gente sugere temáticas para alguns autores, fica nessa busca de autores que falam sobre alguma temática que a gente acha que faz sentido. E no caso de autores de ficção, a gente recebe mais as histórias prontas. Então, a gente vai atrás de autores que a gente gosta, que a gente já conhece o trabalho, e lança o desafio para ver se eles conseguem produzir dentro desse nosso formato. Óbvio, a gente aprova junto com o autor a história, qual é o enredo, a escaleta ali de conteúdo dos mini-livros, e com isso os autores produzem. É um trabalho intenso. Que legal, que legal. Ô Tereza, como é que funciona na prática? Porque assim, a Pormenor, ela produz o conteúdo com os autores e a Esquilo distribui. E aí é um aplicativo, eu baixo no celular, tá baixando aqui para ver como é que é. Pode ser no computador também, e é de graça, não é? Como é que funciona? Ou é pago, alguns pagos, outros não? Ele funciona no celular e no tablet, né? A gente não tem a versão web. Na web, a gente tem uma loja, um e-commerce, que também trabalha com digital e consome-se os livros dentro do aplicativo, tá? E para acessar os mini-livros, nós temos uma distribuição diária dos mini-livros. O aplicativo ele é gratuito, porque a Esquilo trabalha junto com grandes empresas em parceria. Então, quando você tem um serviço específico dessas empresas, você tem direito a acessar os livros dentro do Esquilo. Tá. Então, por uma telefonia, por exemplo, aí algumas têm uma parceria e aí eu posso ter acesso. Eu acessei rapidamente aqui, de cara já entrou 200 e tantos livros na minha estante, né? Tem muita coisa, tem muito conteúdo, né? Sim, nós hoje temos nesse braço de negócio mais de 10 mil títulos disponíveis, sendo que gratuitamente todos que baixem o aplicativo já acessam também uma parte gratuita de livros da nossa estante, que são esses que você viu. Como é que eu deixei uma pergunta aí antes no primeiro bloco, o hábito de leitura, como é que vocês acham que ele é construído assim mais na infância? Dá para, sei lá, a pessoa já passou toda a infância sem ler muito, não gosta, dá para pegar esse hábito depois? Tem que ter um horário do dia? Como é que funciona? O horário do dia não, porque depende muito da pessoa, né, do hábito pessoal de cada um. Mas sim, você idealmente começa a criar esse hábito de leitura na infância, porém você pode criá-lo a qualquer momento da sua vida. Você nunca está velho demais para começar a ler e ler todos os dias, ler livros mais densos, com mais profundidade, maiores, enfim. O importante é que você comece de algum lugar. Por isso também que os mini-books são um bom
um bom conteúdo para você começar a fazer isso, né? Uma boa introdução ao hábito de leitura. Por eles serem pequenos, eles se encaixam muito fácil na vida das pessoas e também não demandam que você tenha uma concentração gigantesca naquele momento, porque o livro ele pede que você se dedique a ele, né? Dedique seu tempo a ele. Então, os mini-livros dão essa oportunidade de você começar a ler, de você reforçar o seu hábito de leitura todos os dias, por essa entrega ser diária, para que você também depois possa ler outras coisas, né? Ler os livros inteiros, finalizar uma série de mini-books, ir para outros livros, para contos, para livros de tamanhos maiores, um livro mais profundo em temática ou até uma não ficção que seja do seu interesse para seu desenvolvimento em alguma questão que te interesse, é uma forma de você construir esse hábito. O horário não importa tanto, importa que você dê o primeiro passo dentro da sua comodidade e da sua disponibilidade. Que legal. E você aí, tem um livro que você gosta mais, que marcou a sua infância, a sua juventude? Todo mundo tem, né? Por isso que é bom você ler, principalmente quando você é criança e adolescente, porque lá na frente isso vai marcar e você vai pegar aquele livro lá na estante, se você guardou ele, você vai reler ele, vai vir na sua memória toda aquela fase da sua vida ali da infância, né? E quem não fez isso na infância ou na juventude, não vai ter esse prazer, né, Luísa? É bom ter essa memória, né? Recuperar. Eu gostei muito dessa frase que a Teresa falou. Ninguém é velho demais para começar a ler, ou ninguém é velho demais para ler. É claro que começar na infância faz toda a diferença. Eu acho que não só o hábito de leitura, como qualquer hábito, né? Se a gente cultiva ele desde cedo, é mais fácil que ele seja algo de fato natural para a gente. Eu sou filha de uma professora de educação infantil, então eu cresci, né, desde que eu me entendo por gente, eu tenho livros à minha volta, então cultivei esse hábito desde sempre, e eu acho que você falou da memória, eu acho que sim, eu tenho muita memória relacionada às histórias, aos livros, e para além da memória, que eu acho que enriquece muito, são as referências, né? Eu acho que a leitura ela é muito importante para a gente, para além do hábito, né? A importância desse hábito é para a gente se formar como ser humano que tem senso crítico, que tem capacidade imaginativa, que consegue debater diversos assuntos. Então, a leitura ela é enriquecedora por muitos motivos. E claro que quanto mais cedo a gente começar, melhor. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses e já leio para ele todos os dias. Ah, pensei que ela ia falar que ele já leu, ainda bem que ela lê ainda. Não. Ô Luísa, mas me fala Ainda uma não, coisa. no tempo dele, no tempo dele. Antigamente a gente tinha menos, sempre tem muito livro, mas agora a oferta é muito grande, né? Como é que a gente faz uma curadoria? Sei lá, Muito se eu gosto de grande. filosofia, eu pego um filósofo e vou lá num site ver o que ele me indica, né? Porque é muita coisa. Até esse exemplo que eu dei no começo, vai na biblioteca e lê um, fecha, não gostou, vai para outro, vai para outro. Mesmo assim, às vezes a gente passa por vários até encontrar. Agora, os clássicos também são maravilhosos, mas às vezes tem que ver se a gente está na idade certa, né? Porque é aquilo que você falou. Às vezes aquela imposição da Exato. escola de ler Machado de Assis, que é maravilhoso, mas talvez um pouquinho mais lá na frente você fala, meu, que delícia. Mas naquele momento, a imposição... Reler isso depois né? é muito mais interessante Né? do Então, que, e como é que do faz que essa foi quando eu curadoria? O li que você na indica aí? adolescência. Puxa, hoje em dia tem muita gente mesmo, muito legal, que trabalha nas redes sociais, indicando literatura. Tem muitas, e em todas as redes sociais, inclusive tem um fenômeno impressionante no mercado do livro, que são os booktokers, que são os TikTokers que falam sobre livro. E eles, inclusive o TikTok, contra todas as expectativas, tem sido uma rede social grandíssima aliada das editoras e da leitura. Porque cria ali, talvez, por conta dessas comunidades que esses booktokers criam, uma necessidade de pertencimento. Então, os jovens, eles precisam ler aquele livro ali que os booktokers estão falando muito para ele pertencer ao grupo de pessoas que pode falar sobre aquele assunto. Então, hoje em dia, essa curadoria, ela acontece
em todos os lugares. Eu acho que a gente tem a primeira, na minha época, a grande curadoria para eu definir ali o que eu leria eram umas listas de mais vendidos. Eu era super influenciada por isso, eu acho que tem seu valor. Mas hoje em dia isso está muito mais pulverizado. Tem muita gente falando de literatura nas redes sociais, indicando livros, e aí com sinopses e nota, dizendo temáticas que fazem sentido, que estão ali, que são legais ou que não são legais. E aí a pessoa consegue, para não precisar abrir um livro, de fato, né, como você comentou aí na biblioteca, começar a ler para desistir, já dá para decidir, dá para perceber se você vai curtir um livro ou não, através do trabalho que essa galera que indica os livros faz. A Tereza, inclusive, faz também um pouco desse trabalho, A Tereza é TikTok, como é que é TikToker? Não, é brilhantemente. booktoker também, Tereza? Não, eu A Tereza, não sou booktoker, mas eu tenho um Instagram literário. Ah, como que é o endereço? É @vida e os livros. @vida e os livros, tá? Exato. Tem lá no Instagram. Isso. Aí você dá umas dicas também, vou lá ver depois. Sim, o que a Luísa falou é realmente uma coisa que vem acontecendo muito, principalmente nos últimos anos, tem ganhado bastante atenção das editoras, que é o público, principalmente o público jovem, mas tem influenciadores literários de todas as idades também. Falando de livros na internet, eu passei a minha vida, minha adolescência, falando de livros na internet de formas diferentes, inclusive. Legal. Comecei com um blog, depois eu fui para o Instagram literário. Mas essas pessoas, elas trazem muito também da vivência delas com aquelas histórias. Então, quando você segue alguém nessa rede social e as pessoas, principalmente os jovens, têm muito essa identificação, você acaba tendo também a identificação com os gostos dessa pessoa. Você compartilha com ela algo que vocês gostam em conjunto e esses livros que são indicados para você acabam fazendo bastante sentido com o seu gosto, né? Com o seu gosto literário. É verdade. Você lembrou uma coisa muito interessante, que são as comunidades, assim, inclusive para debater. Tem livro que você compra e ele já vem lá o endereço do livro e já cria uma comunidade, né? Então é muito legal. Esse que eu citei mesmo antes, tem uma comunidade. Então, você gostou, você vai lá, debate. Eu estou seguindo o livro, não estou, né? Esse é tipo, acho que deve ser de autoajuda, né? Mas, enfim, dá para fazer muita coisa e comentar com as pessoas, todo em cima do livro. Eu também não quero ficar por fora, entrei aqui no TikTok, tem aqui BookTok, tem muita coisa bacana aqui, olha. Livros que me fizeram esquecer onde eu estava, né? Aí tem uma outra aqui, opinião sincera, né? Sobre o livro, uma mocinha aqui, uma outra chorando, lendo o livro, tem muita coisa bacana aqui. Eu não sabia não, BookTok, né? E essa coisa do rapidinho também, né, Luísa? é impressionante. Exato, é impressionante. São conteúdos muito rápidos, enfim. O TikTok é uma rede, né, de vídeos rápidos. E é impressionante também o talento desse pessoal do BookTok de, em tão pouco tempo, conseguir fazer, às vezes, sinopses incríveis e deixar a gente com muita vontade de ler os livros também. Então, tem muita gente produzindo conteúdo sobre os livros e que podem ser consultados aí para você escolher a sua próxima leitura. E se você não tiver muito tempo também, tem essa opção que Tereza e eu bolamos dos mini livros que se encaixam em qualquer pedacinho aí do dia. Ô, Tereza, já que você já teve vlog, já está no Instagram, já tantos anos dando dica aí, né? Fala, agora esquece a TV, vamos fazer o da TikTok, como é que é? BookTok. O que você indica aí, que está pegando assim, principalmente, vamos falar dos jovens e adolescentes, tem livros aí que lembra assim pela sua memória, ou desses mini livros que está fazendo mais sucesso, tem alguma área assim, sei lá, de ficção, não ficção, o que o pessoal tem gostado mais? Bom, a gente tem uma preferência maior sempre pela ficção, né? O nosso público leitor, de forma geral, é um pouco parecido, não importa qual é o seu segmento, é um pouco parecido, que são a maioria mulheres, jovens, que gostam de ficção, tem muita gente que gosta de romance. Eu sou suspeita em relação aos mini livros, que tem um que eu gosto mais, que é da Sofia Costa, de Nomadismo Digital.
Minha Casa é o Mundo. Então, é um dos que eu gosto mais e indico bastante, É a inclusive. história do quê? Minha Casa e o Mundo? Ela Minha Casa fala- é o Mundo. Ela fala sobre nomadismo digital. Então, viaja pelo mundo, trabalha de forma remota, Fala da de formas solidão. diferentes, e mostra também nas redes sociais o que ela está fazendo, por onde ela está passando, né? Então, Mas ela é uma nômade digital? ela é uma nômade digital. E tem um livro, e ela é uma das que participa com capítulos, assim, do Isso, é um mini-livro. dos mini-livros que nós Isso. temos. Nossa, deve chamar muita atenção do pessoal, né? Para saber como é a vida dela. Quer dizer, é meio que uma integração, né? A pessoa conhece a vida dela e lê a história do livro também. Legal, né? Bem bacana. Exatamente. Então, tem muito isso, assim, a gente vê hoje em dia, não só nos mini-livros, mas em outros livros, muito essa conexão entre a influência, né, seja na recomendação, seja na escrita, e o que está sendo produzido. Então, alguns dos gêneros que estão em alta desses últimos tempos é o romantasia, que é a fantasia com romance, tem bastante coisa. Romantasia? Romantasia, Como é tem que é bastante isso, romantasia? É um coisa romance e surgindo. fantasia. O romance já é meio fantasiado, né? Não? Sim, são universos com elementos fantásticos, né? E um romance ali dentro da história. Então, você une muito o público jovem que gosta de fantasia, então gosta desses elementos fantásticos, hoje também muito dentro do cotidiano. Então, você está no mundo real, não é um mundo criado, porém você tem elementos da fantasia e tem um romance. Porque as pessoas gostam muito de romances, né, do relacionamento. Então você vai muito para esses livros também vendo esse desenrolar entre os personagens. Tem fandom, né, os fãs desses personagens, dessas uniões que fazem um fenômeno nas redes sociais, falando, o casal, shippo este casal, que é um casal do livro, não é um casal real, mas é tratado como se fosse, né? E é incrível como o casal faz sucesso na rede social, né? Porque falou que é casal, faz mais sucesso do que individual, porque todo mundo quer saber, né? Se casou, se não casou, o que aconteceu, se teve alguma traição no meio. A gente quer saber de... É incrível, né? Como é uma coisa tão antiga, mas chama muita atenção, né? Sim. E hoje você tem várias plataformas, se integra, né? Muito legal. Sim, exatamente. Os livros fazem isso também, né? Da mesma forma que as pessoas na vida real, com os famosos e etc., querem saber o que aconteceu, numa história de ficção, existe os fãs daquela história que querem saber o que vai acontecer com aquele casal numa série de livros. Então, sai o primeiro livro, tem um casal, você gosta muito daqueles personagens, eu quero saber o que vai acontecer com esse personagem na próxima história, né? A gente tem diversos exemplos. Um exemplo de livro de fantasia que é muito famoso e que as pessoas são muito fãs é Corte de Espinhos e Rosas, que tem a fantasia, tem casal, tem gente para você gostar, para você detestar, enfim, tem de tudo ali dentro. Que legal, que legal. Ô Luísa, eu tenho uma amiga que ela me convidou aqui em São Paulo, eu estou devendo a ela, inclusive, levar alguns colegas, né? E é muito voltado para a criança e adolescente, tipo um clube de livro, eles se reúnem, parou durante a pandemia, mas aí sempre um autor de livro vai e conversa, né? E as redes sociais fazem um pouco desse trabalho também online, pode reunir muita gente. Tem disso também, do pessoal se reunir, comentar livro e tal? Às vezes com o autor, não? Tem bastante. Existem também até às vezes algumas lives que os autores fazem. Isso tem sido uma ferramenta até de divulgação de alguns livros pelas editoras, e às vezes os autores independentes também fazem isso. Eu acho que essa possibilidade que o livro dá de a gente se conectar e de formar comunidades é uma coisa poderosíssima, assim, um dos grandes benefícios que eu acho que o livro hoje em dia traz, né, para uma sociedade que vive cada vez mais sozinha, né, cada vez mais famílias isoladas e as pessoas trabalhando em casa, nesse pós-pandemia. Então, eu acho que a formação de comunidade é um poder do livro. E os autores fazem isso, muitas vezes por conta própria até. Autores independentes fazem muito isso e as editoras lançam mão também
desses artifícios para divulgar os próprios livros, né? Para colocar o autor em contato com os leitores também, o que é muito legal. Isso é, inclusive, mais comum em livros infantis do que nos livros adultos. A gente vê bastante autores de livros infantis que vão às escolas, que vão fazer esse trabalho de conversar, de fato, com seus mini-leitores, né? É muito, muito, muito comum na literatura infantil e tem se tornado cada vez mais comum também na literatura adulta. E óbvio que as redes sociais acabam facilitando muito, porque óbvio, é muito mais fácil conectar as pessoas de forma online do que presencialmente. Mas eu acho que isso volta ali para o poder do livro de formar comunidades e de conectar as pessoas. Que legal. Bom, a gente está chegando ao fim, tem só 2 minutinhos, 1 minutinho para cada uma das minhas convidadas. Se faltou falar alguma coisa, a gente está falando sobre esse tema aqui, sobre o Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril no mundo todo, no Brasil também. Tem vários projetos de lei aqui da casa, como eu já citei aqui, por exemplo, o que cria o Dia Estadual de Ler um E-book, a instituição do Dia do Livro Infantil, o projeto da professora Bebel, deputada, sobre estímulo à leitura para estudantes das escolas públicas do Estado de São Paulo. Esse é o 348 de 2020, vai lá, dá uma olhada. Tem do deputado Rafael Silva, Semana Estadual do Livro, tem muita coisa aqui, além da Comissão de Educação, para tratar só desse tema, né? Deixa eu passar para elas novamente aqui. Primeiro, começando pela Luísa, para as considerações finais. Mas eu tenho mais uma pergunta rapidinha. Você falou que dentre essas tendências, depois entra lá no arroba qual no Instagram, sua rede? Editora Pormenor. A Editora Pormenor, e chama ela Arroba lá que ela vai... Pormenor. Eu vou perguntar para ela, mas não vai dar tempo dela responder as tendências, mas ela pode responder lá para você. Mas eu queria saber sobre a inteligência artificial. Porque eu estava pensando esses dias o seguinte, antigamente... a tecnologia evolui e a gente tem que ir na academia para fazer exercício, porque a gente não faz tanto exercício como antigamente, né? E com a inteligência artificial, você acha que a gente vai ter que fazer umas academias para a cabeça? Porque tudo vai ficar tão mais fácil que a leitura acho que vai ser uma coisa cada vez mais obrigatória. Eu queria a sua opinião. Sim. Olha, esses dias eu li uma coisa sobre inteligência artificial que resume, eu acho, um pouco o meu sentimento em relação a ela. Hoje em dia a inteligência artificial vem surgindo aí, invadindo os campos da criatividade, a inteligência artificial escrevendo livro, a inteligência artificial desenhando, a inteligência artificial fazendo de tudo, enquanto as nossas tarefas aqui, lavar a louça, varrer a casa, continua com a gente. Seria muito mais interessante se fosse o contrário, né? A inteligência artificial viesse fazer essas tarefas para a gente e deixasse tempo para a gente criar, tempo para a gente escrever, tempo para a gente ler, tempo para a gente desenhar. Então, eu acho que, enfim, a gente vai ter que lidar com ela, não tem muito como. Ela veio, ela chegou, já bateu na porta e a gente vai precisar se ajustar e lidar com ela e talvez fazer uma ginásticazinha extra no nosso cérebro para a gente ver como é que a gente vai lidar com esse desafio. E com certeza passa pela leitura. Obrigado, viu? Luísa Del Mônaco, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. E entra lá Foi um prazer. Segue ela lá nas redes sociais para você ter mais informações. E eu deixei esse gostinho de quero mais que eu aprendi com vocês, com as novelas aí, né? Quiser saber das tendências, pergunta lá para ela que ela vai te falar. Boa. Tereza, por favor, não precisa ser sobre inteligência artificial, mas com as suas considerações finais, deixa seu recado. Lá na Esquilo as pessoas podem ver esse mini livro, pode ouvir também. Você deu algumas dicas, né? Mas quem tem acesso à plataforma pode. E quem não tem, gente, biblioteca, às vezes está até vazia. Vai lá, vai ler sempre, né? Tem muita coisa. São Paulo tem bibliotecas até, inclusive, segmentadas de poesia e por aí vai, né? Mas, por favor. Não, com certeza. Temos aí vários livros à disposição para quem já tem dentro desses benefícios ou também quem quiser adquirir este acesso, mas sim, bibliotecas são muito importantes. E sobre a inteligência artificial, eu queria acrescentar que sim, ela chegou, ela está em todos os processos, ela tem muitos pontos que nós precisamos olhar, não só na parte de produção, né, de livros, produção literária,
porque nós já temos a inteligência artificial escrevendo o livro, traduzindo o livro e narrando o livro. Pois é. Mas a gente precisa aí antes pensar muito na regulação disso. É um tema aí de discussão da casa, né, e também dentro do nosso país e do mundo, como a gente regra a inteligência artificial para fazer o melhor uso dela, porque só os direitos autorais são um pedacinho dela, tem muitas outras coisas. E é importante, sim, a gente levar os livros, a inteligência artificial pode ajudar nisso, mas a gente também precisa pensar no direito do autor e nos nossos autores, nas nossas pessoas, para continuar produzindo esses livros e a gente ler e exercitar o nosso cérebro, como você falou. Fazer uma ginástica mental. Vai precisar todo dia, toma café, vai na academia e já lê um pouquinho, um trecho do livro. E o mini livro é uma solução maravilhosa para você poder acessar. Obrigado, viu, Tereza, pela sua participação. E a você que ficou com a gente também, continue revendo essa programação lá no YouTube também, nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima oportunidade.